Bem, a ideia da conferência me é a favor. Quero deixar bem claro. Conferencista era o meu avô, que usava colarinhos altos como os bastiões do castelo de Salisburgo. E quando saía à rua, colocava um boné de tecido quadriculado. Eu não faço coisas e, portanto, não sou um conferencista. Prefiro, mais ainda que a palavra palestra, prefiro pensar em um monólogo curto, para que depois se estabeleça o diálogo, que é aquilo que realmente enriquece, não sei se é vocês, mas a mim disseram. Isto é uma cerveja. Vou tomá-la para começar. Gostei muito do tema proposto pelo caríssimo Emiliano. É ótimo. Excelente, mesmo porque estamos em um ano eleitoral e é nessas horas que a gente mede a nossa mídia em geral. E quando eu digo mídia, falo realmente de todo o parque possível da comunicação, enquanto quando falo imprensa, penso em papel impresso. É um tema fantástico e vem ao encontro das minhas necessidades de expressão, que eu sinto muito fortes neste momento. Mas antes de chegar exatamente à mídia, eu gostaria de criar uma moldura em torno desse assunto. Uma moldura que diz respeito ao que é o Brasil e ao que o Brasil poderia ser. Eu hoje, numa entrevista coletiva, que muito me surpreendeu, porque eu não me imaginava capaz de enfrentar uma situação daquelas. A entrevista coletiva comigo é realmente uma grande surpresa, mas eu dizia que não entendo como e porquê, ou melhor, eu entendo como e porquê o Brasil não é o melhor país do mundo. Eu digo isso porque eu acho sinceramente que o Brasil poderia ser o melhor país do mundo, no sentido mais profundo da expressão. A mim não interessaria um Brasil potência. A mim interessaria o Brasil como o país melhor do mundo, que é o que ele pode ser. Não existe um país no mundo tão favorecido pela natureza, de todos os pontos de vista. E não estarei aqui a explicar porquê, porque vocês sabem tão bem quanto eu. Não existe. Por que, então, ele não é? Acho que é fácil encontrar os motivos. Sobre o Brasil se abateu uma série de desgraças. São muito marcantes, muito decisivas para entender a nossa história. Então, tivemos uma colonização predatória. Depois, 3 séculos de escravidão. 3 séculos. É uma barbaridade. Depois, uma independência proclamada diante do absoluto alheamento da população de então. Era uma briga familiar. E o jovem príncipe havia exagerado nos mexilhões na hora do almoço em companhia da Marquesa de Santos. E ao subir de volta para São Paulo, a bordo não de um cavalo branco, de um moar vulgaríssimo,
sentiu os efeitos daquela comilança, portanto se deteve ao se deparar com algumas bananeiras que o protegeriam devidamente, e em seguida, aliviado, regressou ao seu muar e proclamou independência ou morte diante da expressão estática, entre atônita e perplexa, daqueles que estavam com ele, do muar, naturalmente, e da população que então existia no Brasil. Depois tivemos uma república proclamada por militares. Esses sim estavam a cavalo, iam cavalos, não muares. Depois tivemos fases desesperadas de um país que pretendia encontrar a modernidade e não conseguia, vicissitudes terríveis no período, até que aconteceu uma desgraça monumental, ou seja, o golpe de 64. Foi um negócio realmente terrível, pavoroso. Aí passaram-se 21 anos, os próprios militares, que na verdade eram os gendarmes incumbidos pelos vetustos donos do poder de executar o serviço sujo, os militares eles próprios decidiram retirar-se. E se retiraram. Aí falamos em redemocratização. Eu me pergunto se uma democracia digna, efetivamente, deste nome pode existir em um país tão brutalmente desigual como o nosso. Essa desigualdade espantosa, profundíssima, coloca numa posição muito estranha, porque o país cresce. Há quem diga que esse ano nós teremos um resultado excelente, considerando a situação de crise que avassala o mundo. No entanto, nós podemos, há quem diga, e acho que exagera, que podemos crescer 7%, mas eu acho que, como me dizia hoje o caríssimo Emiliano, 5% seria um sucesso estrondoso. Então, o país cresce à revelia disso tudo. Ou seja, a revelia daquela que, no meu entendimento, é uma das piores elites do mundo. E é dessa elite que nasce a mídia brasileira. A mídia brasileira é um dos rostos desta elite. É um dos rostos dos donos do poder. Portanto, não pode haver surpresa. Se ela sempre se coloca de um lado só, quando os patrões da mídia, os barões, vislumbram no horizonte, por mais vago, o risco para eles, o risco de algum gênero de mudança, que os incomode, que ponha em xeque as suas infindas propriedades, seus infindos poderes, de um país que ainda apresenta claros vícios oligárquicos. Então, quando a gente fala da mídia brasileira, a gente fala destes senhores, é a mesma mídia que implorou